Desde o turnaround, a Mills já está subindo mais de 600%. Provavelmente você nem conhece essa empresa, deveria conhecer. E vou te contar que é uma das melhores locadoras que a gente tem aqui no Brasil. E está passando por esse momento, mesmo de juros altos, de uma forma espetacular. Bora falar sobre ela no vídeo de hoje. Fala pessoal, que está falando é Pedro Guedes, sou economista, criador da escola IZT. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da Mills. Mills que já é uma conhecida nossa aqui do canal. Então, aqui já tem vídeo antigo da Mills, ó. Temos esse vídeo que foi feito exatamente um ano atrás, né? No quarto trimestre de 2023. E, cara, eu já falava ali, forte desempenho impulsiona crescimento em todas as frentes. Até aqui embaixo na descrição, ó, confere o resultado impressionante da Mills, último trimestre, também 12% na receita, crescimento no segmento de forma e escoramento. Cara, pô, tinha um ano já que eu falava disso aqui, tá? Tinha um ano que eu comentava da Mills, então não foi por falta de aviso. Se você não conhece, basicamente a Mills, ó, então Mills Estrutura de Serviço e Engenharia SA, o que é que ela faz? Ela loca, mas não loca carro, ela loca ali plataforma elevatória, maquinário de linha amarela, é um pouquinho diferente, e também trabalha com forma e escoramento, mas a maior parte ali da receita da fonte da Mills, ela vem exatamente ali da parte de locação, tá? Então se você não conhece a Mills, deixa eu ver se a gente até pode dar para ver aqui, ó, se eles colocam no Quem Somos, tem algumas imagens legal para mostrar a empresa. Então não, os caras não tem imagem, então é isso mesmo, vamos para o release de resultado, que na apresentação provavelmente deve ter alguma imagem boa. Então vamos abrir aqui a apresentação de resultados, porque a gente vai conseguir entender basicamente o que a Mills faz. Dá um zoom aqui. Então, ó, basicamente o que a Mills faz? Ela trabalha com a locação de plataforma elevatória, isso aqui é uma plataforma elevatória, geradores, equipamentos de, enfim, cara, isso aqui é levanta pallets, né, etc. Linha amarela, esses andaimezinhos aqui, formas e escoramentos. Então, cara, a Mills é uma locadora, tá? Que é bem posicionada, diferente no mercado, de uma Localiza, de uma Movida da vida. Por quê? Olha só o que acontece. Quando você vai locar um carro ali na Movida, na Localiza, você geralmente quer aquele carro do ano, pô. Você não quer o HB20, o Jeep Compass, cara, 2015, 2016, 2018. Você quer o do ano, pô. Você tá locando, tá pagando caro, você quer o do ano, né? E o que a Mills faz? Ela loca esses equipamentos e, cara, basicamente o cara não quer saber se o gerador é 2025, o cara não quer saber se a plataforma elevatória é 2025 do ano. Então acaba que o ciclo dos equipamentos da Mills é mais longo, então ela não precisa estar o tempo inteiro fazendo renovação de frota. Isso é um ponto muito positivo para a empresa, tá? Então vamos lá, trazendo um pouquinho mais do resultado da Mills, a maior parte do ano 2024 veio de locação, como a gente pode ver aqui. Mas Pedro, por que a Mills caiu tanto, né? Cara, por causa daquele envolvimento ali na Lava Jato. Não que ela tivesse envolvida direto na Lava Jato, mas os clientes delas estavam envolvidos na Lava Jato. Então, ela não tem ligação nenhuma com a Operação Lava Jato, mas os clientes tinham, aí perdeu fonte de receita. Mais uma vez, se você quer entender tudo sobre a Mills, vai nesse vídeo aqui que, cara, tá tudo muito bem explicado sobre a estrutura e a operação da empresa, tá? Então, volta nesse vídeo aqui e tá tranquilo. Se a gente parar para ver no último ano aqui, a gente pode ver que, cara, de janeiro para cá, basicamente a Mills já sobe 50% ali, ó. Do começo do ano para cá, já é quase 50% de alta da Mills. Então, o Mills vem numa crescente muito forte, entregando bons resultados, o que está destoando um pouco de uma locadora, porque, via de regra, a locadora sofre muito nesse período por causa do endividamento. Acaba que os juros da dívida sufoca a empresa e não sobra resultado. Tanto que se a gente olhar uma concorrente aqui, né, da Mills, seria a Armac, que também trabalha com locação, né, enfim, de equipamentos, pavimentadores, telescópios, compactadores, enfim, cara. Se a gente olhar aqui, cara, a Armac é uma lástima em termos de resultado, a gente pode ver aqui de cotação. E, cara, se a gente parar para ver o resultado da Armac, cara, a Armac não sai muito do lugar, o endividamento da Armac também está mais alto, tem muita dívida, mais do que caixa, e está sofrendo muito exatamente com a dívida. Está fazendo um EBIT anual de 427 milhões e está pagando 344 de juros, pô. E aí, se a gente faz essa conta aqui, ó, 344 dividido por 427, cara, 80% todo o resultado operacional da Armac está sendo comprometido por pagamento de juros da dívida, tá sobrando nada no lucro, tá? Então, assim, de longe, a Armac ficou muito presa no tempo e a Mills vem dando aula de como ser uma boa empresa. Se a gente parar para ver ali, ó, a diferença do resultado de 170 milhões, que é o quanto a Mills paga de juros da dívida, dividido pelo EBITDA de 580, cara, a gente vê que compromete ali 29,3% do lucro operacional para pagar juros. O resto sobra ali, né, livre. Então, cara, bom resultado ali. O crescimento ao longo dos últimos anos aí, ó, da Mills é fenomenal, 28% de retorno ao ano. EBITDA também, ó, subindo ali 38%, alavancagem operacional, margem EBITDA de 48%, EBIT ali, ó, subindo na casa de uns 110 de retorno anual, alavancagem operacional pura na veia. Obviamente que o endividamento aumentou
aumentou um pouquinho, a gente consegue ver que a dívida está maior, provavelmente por causa dessa questão de juros. Isso quebra muito com a empresa, ciclo de juros mais alto, a empresa sofre mais, tá? Principalmente a Mills está num processo de expansão, então a Mills está expandindo. Lembrando que investimento em compra de frota não entra no CAPEX, nas locadoras, entra no fluxo de caixa. Acaba que o fluxo de caixa livre ali, o operacional não representa de fato o melhor resultado da empresa, tá? Mas enfim, a gente vê que o endividamento da Mills está muito tranquilo, 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, dando lucro, cara, fenomenal aqui, tá? Olhando para o trimestral, mais um bom resultado, recorde de resultado aí. Se a gente parar para ver receita, parece que é um recorde de receita, enfim, pelo menos aí nos últimos 10 anos é um recorde de receita. Não vou colocar aquela parte da Petrobras ali, enfim, do Lava Jato. Cara, pode ser que se a gente parar para ver, ó, ela tinha receitado mais lá. Pior que não, parece que 2011, 2012, 2013, 14, 15, então parece que não. Parece que ela não tinha essa fonte de receita toda não, lá atrás. Não receitava tudo isso mesmo não. Então, cara, Mills batendo o recorde aí, tá? Basicamente, deixa eu colocar 10 balanços aqui. Mills basicamente batendo recorde de receita trimestral, recorde de EBITDA, margem excelente, 50%, ganhando margem em pleno momento de juros altos, excepcional, EBIT sensacional, batendo um recorde de lucro ali, cara, excelente, tá? Nada negativo que falar aqui da Mills, seja no trimestral, seja no anual. Mas vamos dar uma olhadinha na apresentação aqui pra gente ver o que é que tá acontecendo, tá? Receita de 450 milhões no segundo tri 25 e 862 milhões nos 6 meses de 2025. Crescimento ali, ó, de 21% de receita, fenomenal. EBITDA ali crescendo também 25%, show de bola. Lucro líquido, basicamente com mais de 36%, lucro líquido caixa, perfeito, tá? Então, muito, muito, muito bom. Fazendo distribuição de proventos ali, pior de 56%, tá fazendo distribuição, beleza? Não é nosso foco aqui. Fluxo de caixa operacional ajustado ali de 114 milhões, crescimento de 31%, alavancagem de 1,4 vezes dívida líquida EBITDA, como a gente viu lá, bem tranquilo. Custo médio da dívida ali girando na casa de 1,4 com prazo de 3,6 anos, beleza? Então bem tranquilo, bem saudável financeiramente, com uma boa taxa de crescimento. Quando a gente para ver aqui, basicamente aqui, salvo engano, ela fez essa aquisição dessa Next Rental, então os caras compraram essa empresa que trabalha ali com mineração, floresta, operação remota, algodão, então basicamente fizeram essa aquisição. E tem uma operação remota que é um diferencial, um selo de segurança que, cara, a transação ali custou 3 vezes o EBITDA e 0,8 vezes o EV frota, tá? Pagaram 180 milhões na operação. É bem baratinho, tá? Descontado. E aí a gente vê que a frota basicamente, ó, tem empilhadeira, que é essa parte aqui, 34%. Linha amarela é onde representa a maior parte. Depois a gente tem a parte de caminhões e veículos de apoio e veículos leves, tá? Principal segmento, mineração, agricultura, floresta e construção. Beleza, então bem tranquilo. Novas frotas, marcas prêmios como Caterpillar, Komatsu, Mercedes, Volvo, Volkswagen. Lembrando que alguma dessas aqui a Vamos também opera. Beleza, expansão e penetração na região sul, setor florestal, contatos de longo prazo. Tranquilo. Então bem de boa. Fizeram a aquisição aí dessa Next Rental, tá? Foi uma aquisição que fizeram no trimestre. Então bem tranquilo. O resultado dessa Next Rental, que foi basicamente a aquisição da empresa, né? Lembrando que todos esses dados aqui são referentes a essa empresa que foi a que ela fez a aquisição mais recente. E aí, falando da Mills, de fato, como eu havia dito, enfim, tem os equipamentos aqui separados, né, equipamento de linha amarela, tem os geradores, tem as formas de escoramentos aqui, né, plataforma elevatória, os carrinhos ali que pegam os pallets, né, não sei o nome disso aí, mas, cara, aqueles carrinhos que levam os pallets lá, né? E aí a gente olha para ver, de fato, o resultado da própria Mills, né? Então, a maior parte da receita da Mills vem das plataformas de trabalho em altura, né? As plataformas elevatórias, que a gente chama, os 43%. Depois a gente tem ali empilhadeira e transpaleteiras, né? Basicamente deve ser aquela de lá, né? Transpaleteiras, que muda os pallets. Uma parte da receita vem de forma de escoramento e outra ali dentro de caminhão amarelo, né? Então, receita aumentando 10% na comparação trimestral, beleza? Show de bola. Tamanho da frota aumentou ali 10% e em termos de volume, em termos de tamanho de unidades, então beleza, os caras vêm crescendo. Quando a gente para ver a receita líquida por tipo, a gente vê que basicamente teve crescimento ali em todas as linhas, então locação a gente tem um crescimento aqui. Quando a gente para ver venda de seminovos é pouquinho, mas teve um crescimento, só que é pouco. O foco da empresa não é vender seminovos, né? Então, enfim, se vender beleza, mas o foco é a parte de locação mesmo, que é o maior ganho da empresa. Custos e despesas subiram, mas subiram menos do que a gente tem de receita, então a alavancagem operacional a gente ganha bastante, né? Enquanto a receita subiu 21, os custos subiram 15. Então isso entrega mais resultado lá embaixo, no EBIT, no EBITDA,
Então acaba que isso favorece bastante, né? Pedro, o que é essa tal de alavancagem operacional? Se você é aluno do IZT, você deveria saber disso, né? Aluno do IZT já conhece esses termos, alavancagem operacional, do porquê você aumentar a receita menos do que despesa gera alavancagem operacional na maioria das vezes. Se você não conhece esses termos, primeiro link da bio, você entra no IZT e lá você entende todos esses termos para saber uma boa empresa, tá? Mas basicamente, se você parar para ver, ó, deixa eu pegar do trimestre passado para cá, ó, você nota que a receita subiu 22% e o EBITDA subiu 29%. Pedro, como é que a receita subiu 22 e o EBITDA subiu 29? Alavancagem operacional, porque no meio do caminho os custos foram mais baixos, as despesas foram menores, e isso proporciona uma linha de resultado maior. Então, se aumenta 10% a receita, acaba que a gente consegue ver um grau de alavancagem operacional aí, por exemplo, 29 dividido por 22 de 1,3. Então, acaba que se a receita sobe 10, o EBITDA sobe 13, sobe 30% a mais. E quando a gente olha o EBIT, a gente vê que o EBIT subiu 34. Então, mais uma vez, ó, se a gente pega 34 e divide pelos 22, a gente consegue ver que o grau de alavancagem operacional ali é de 1,5. O que quer dizer? Para cada 1% de receita que a Mills aumenta, o EBIT, o lucro operacional, sobe 1,5. Então, se a receita subir 10, o lucro operacional vai subir 15. Se subir 100, vai subir 150. O inverso também é verdade. Se a Mills perde 10% de receita, vai perder 15% de EBIT, tá? Então, a alavancagem operacional é isso. Por que isso acontece? Porque a empresa está com ali linhas de receita maior e está reduzindo os custos e despesas, acaba que gera essa alavancagem operacional, tá? Então, beleza, resultado sólido, ok, custos e despesas cresceram 13%, ok? A gente vê que a margem EBITDA ajustada ali 50%, a margem excelente, crescendo 25% de EBITDA, lucro líquido crescendo ali 23%, tá? Então bem tranquilo, margem líquida de 20%, excelente. Bom resultado ali da empresa. Fluxo de caixa, a gente vê, ó, fluxo de caixa operacional com disciplina de alocação de capital, fluxo de caixa operacional ajustado. Então a gente vê aqui, ó, que basicamente teve do fluxo de caixa operacional ajustado foi 31% de aumento e ali em relação ao EBITDA 50%. E bem similar quando a gente olha nos 6 meses. Investimento que fizeram ali deu uma reduzida, então seguraram a mão nos investimentos. Na verdade, se a gente olhar para ver de fato mesmo, foi fusão e aquisição que de fato caiu, né? Fizeram uma fusão e aquisição aqui, esse trimestre não fizeram. Então, basicamente, o que acontece é que nesses últimos 2 trimestres aqui, primeiro TRI 25, segundo TRI 25, a gente não teve nenhuma linha de M&A, né? Merger and Acquisition, fusão e aquisição. Mas se a gente para ver ali os investimentos de corporativos e bem de uso, os investimentos em ativos para alocação, acaba que permaneceram numa linha constante, tá? Não alteraram muito. O que realmente causou grande impacto ali nos investimentos foi os M&As, beleza? Fluxo de caixa operacional ajustado, 114 milhões, crescimento de 31, como a gente viu, aumento dos investimentos e da variação do reconhecimento contábil, influenciada pelo cronograma de compra e recebimento de pagamento de máquinas. E aí, quando a gente olha a questão do endividamento da empresa, a gente vê que a dívida bruta estava ali de 1,7 e agora a dívida está de 1,6. Quando tira o caixa, 1,4. Então, a gente viu que a relação estava 1,4, dívida líquida EBITDA ajustado, bem tranquilo. A gente olha a posição de caixa da empresa, consegue pagar as dívidas em 2025, 2026 e parte de 2027. Então, o cronograma de dívida da empresa bem alongado, que é excelente, não tem que estar se preocupando com juros no momento, porque o cronograma está lá para frente, 2028 e 2029 principalmente, isso é excelente. Custo médio da dívida está CDI mais 1,4, então está constantemente ok, não está tão alto assim, com um prazo médio de 3,6 anos, e só uma pequena parte está em curto prazo, que é excelente também, porque ele consegue fazer essa rolagem da dívida mais para frente, tá? Aprovar a 11ª emissão de debêntures não conversíveis em 500 milhões em julho de 2025, beleza, CDI mais 0,96, CDI mais 1,08 em 7 anos e 5 anos. Então emitiram mais uma dívida em julho desse ano. E aí, por unidade de negócio, ele traz, né, o aluguel de veículos leves pesado intralogística, crescimento de 23%, EBITDA ali crescendo 28%, beleza? Uma margem de 48%, muito bom. Forma e escoramento, mas representa bem menos, a gente vê ali que do trimestre 375 é do aluguel. Forma e escoramento é que teve um resultado mais representativo, né? 74. Mas representa o que? Do todo, de 400 milhões, representa um 20%, né? Então tá bem interessante. E aí, se a gente parar para ver, o EBITDA ajustado está em 350. Se a gente olhar que está em 350 e estão fazendo ali, 20% do EBITDA vem basicamente de forma e escoramento. O restante aqui vem de aluguel, tá? E é isso. Então, assim, resultado da Mills muito bom, tá? Resultado forte, com bom desempenho ali na parte de forma e escoramento também, só que bem menos significativo do que o aluguel. Lembrando que forma e escoramento é essa parte aqui dela, ó.
essa linha aqui, essa unidade de negócio. Baita resultado aqui da Mills. Gosto bastante da empresa, vou dar uma nota aqui, ó, nota 5. Ela tá passando ali tranquilamente bem em relação à Movida, em relação à Localiza. A Movida teve até um resultado melhor nesse trimestre, está passando melhor em relação à Vamos também. A Vamos está sofrendo um pouquinho em relação aos resultados. Os juros de dívida comprometem muito, tá bem feio a cotação da Vamos, né? Mas a gente vê ali que, cara, tem um comprometimento muito grande, né? Se a gente para ver, ó, 1,1843 dividido isso por 2,637, que é o EBIT, cara, quase 70% do EBIT da Vamos é comprometido por juros da dívida. E aí acaba que isso aperta muito, né? Isso vai minando muito o resultado, o lucro fica muito baixo, tá? Então, o endividamento da Vamos também está bem alto, a empresa não passa assim por um bom momento, mas também deve-se ao ciclo de juros na economia, tá? Mas em contrapartida, quem não está fazendo um trabalho tão bem feito, tem outras que estão dando show aqui. Excelente resultado da Mills, baita empresa, seguindo muito forte, mesmo com juros altos, gosto bastante dela, tá? Enfim, não tem muito o que falar, empresa bem redondinha, bem tranquila, cabe tranquilamente dentro da parte de locação de uma carteira aqui no Brasil, tá? Então, uma excelente empresa, gostei do resultado. E lembrando, se você gostou, chegou do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para a gente continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se você quiser aprender todos os termos técnicos, EBITDA, fluxo de caixa, enfim, como fazer uma análise completa, vou deixar aqui embaixo o link da nossa escola para você aprender todo o passo a passo para selecionar e investir nos melhores ativos no Brasil e no exterior com autonomia, beleza? Então, foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, é só o começo.